Uh, vamos fazer o seguinte. Esta aula foi assim, eu ainda não estou assim em grandes capacidades para dar aulas assim muito complexas e depois eu também andava a corrigir os testes e à medida que eu corrijo os testes eu vou tirando notas. E normalmente eu tiro as notas, faço a correção e depois deito fora. E decidi, na vez de deitar fora, ficar aqui com algumas das notas que eu tinha tirado e falar sobre... Não está maluco, o meu iPhone está a falar sozinho. Que susto. Eu moro sozinha, gente. De repente está aqui uma mulher a falar comigo. Quem é esta? Porra, vou tirar o som desta porra, sistema sério. Pois foi. A gaja tem a mania, meu. Isso já me aconteceu no meio das aulas, eu no meio das aulas a falar com os clientes e ela de repente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ficamos todos a olhar uns para os outros. Enfim, e então pegar em algumas das coisas que, de algumas das notas que eu tirei, são notas generalistas, ou seja, não é nada específico a nenhum exercício ou nenhuma pessoa, portanto não estejam com problemas. E falar um bocadinho, eu falar um bocadinho sobre isto. Vamos ver quanto tempo é que eu aguento sem ir para o lado. E o que eu queria dizer era, eu falo e depois, se vocês tiverem dúvidas, já sabem que podem escrever ou podem ligar um microfone, quando eu perguntar, podem ligar o microfone. Vocês sabem meter a mão no ar, aí? Toda a gente sabe? Quem sabe, diga como é que se faz. Isto é porque eu não sei, sabe? Se alguém que tiver o microfone souber explicar. A Filipa, explica lá como é que fizeste, Filipa. Aqui embaixo, onde tem compartilhar tela, o bate-papo, tem reações. Estão a ver? Aqui na tela principal, não é? Onde tem a cara. Sim. Aqui embaixo tem reações, não tem? No meu tem. Sim, já vi. Sim, Já é vi. aqui. Agora vou baixar a mão. Ok, pronto. Já sei ensinar. Obrigada, Filipe. O que eu descobri é que eu posso baixar as vossas mãos todas. Espera aí, onde é que estava? Agora já não tenho. Mas tinha aqui uma coisinha que dizia baixar todas as mãos. Eu achei o máximo. Está aqui, olha. Toma. Poderosíssima. Baixar as mãos todas. Vocês todos a pôr a mão no ar e eu nada disso. Pronto. Então, quando eu perguntar se têm dúvidas, quem tiver dúvidas, não é preciso quando eu perguntar, pode pôr a mão no ar e eu depois digo o nome dessa pessoa e ela faz como fez a Filipa agora, desliga o microfone, ou liga o microfone e... Então, filho, está aqui o Joel, não sei se conseguem ver. Joel, anda cá, dizer olá. Oh, meu Deus. Ele está surdo num portão. Os portões são menos surdos que ele. Oh, Joel, anda a dizer olá. Estiga aqui, anda para aqui, para a tua cabecinha, para toda a gente ver. Pega o teu focinho, anda. Isto foi a missão falhada, pronto. Já deu o ar da sua graça. Está surdo que nem um portão, a sério. No meio da rua, as pessoas pensam que ele não tem chamamento, porque eu chamo e ele caga de mal. Fazer porque ele não ouve. Dessa a pior treinadora do mundo. Tipo, Joel, anda. E ele, para caminhar para aquele lado, tipo, whatever. Completamente. Mas é quando não vê a bola, então é que é pior. Eu atiro a bola e a bola passa por ele e ele. Tipo, olhar para mim, tipo, onde é que está a bola? Eu... Enfim, coisas de velhos, não é? Pronto, vou começar com. Esperem, agora tenho que perceber as minhas notas, não é?
Então, quais são, existem 3 formas, 3 técnicas, formas de se ensinar a um cão, perdão, um comportamento novo. Certo? Pronto. Quem sabe, diga, aí escreva aí quais são. Exatamente. Captura, luring e shaping. Pronto. Quando nós usamos o luring, que é o que a gente usa mais, não é? Porque é o mais fácil e o mais intuitivo, que é colocar a comida em frente ao nariz do cão e o cão seguir a comida, porque eu não sei se sabem, mas os cães já têm uma inclinação natural para seguir comida, embora isto não seja verdade para todos os cães. E tem a ver com, a grande maioria das vezes tem a ver com qualquer coisa que lhes aconteceu, tipo eles seguirem, os donos devem ter feito qualquer coisa ou alguma coisa ficou mal ali no processo. Pode não ter sido propositado, mas acontece. Acontece às vezes as pessoas não e tal, e zangam-se e o cão acaba por não seguir a comida. Mas quando o cão não segue a comida, vocês só têm que ensiná-lo a seguir a comida, porque naturalmente eles têm a tendência para seguir a comida, não é? Porque é para ir. E então nós usamos essa técnica que é mais simples e rápida para que o cão execute um determinado comportamento que depois vai ser reforçado. Normalmente nós quando usamos o luring reforçamos o comportamento. Por exemplo, se eu quero que o cão olhe para aqui, eu vou fazer assim, ele vai virar e quando ele estiver na posição que eu quero, eu recompenso na posição que eu quero, certo? Mas toda a gente sabe que quando eu faço o luring, a única coisa que o cão está a fazer é seguir a comida. Por isso é que luring não é reforço positivo. Ou seja, deixem-me refazer, deixem-me explicar novamente. Quem treina com comida na mão não está a fazer reforço positivo, está a fazer luring, está só a fazer com que um cão siga atrás. Por exemplo, isso vê-se muito, por exemplo, em escolas aversivas que dizem que usam reforço positivo e depois quando vocês entram dentro da escola veem as pessoas todas com a comida na mão e os cães a seguirem. Isso não é reforço positivo, isso é luring. Pronto. E se eles não conseguem sair do luring, não sabem fazer reforço positivo. E se não sabem fazer reforço positivo, obviamente que depois vão ter um monte de problemas, não é? Não sabem fazer tudo o resto, está para a frente, não é? Ou seja, o luring é o, como se diz em inglês, o 101, é tipo a coisa mais básica do básico do básico. Toda a gente, mesmo os tutores conseguem ensinar os cães a sentar, ou os cães a dar a patinha, ou não sei o que, com o luring, só intuitivamente. Não é preciso ninguém vir explicar. O que eles não sabem fazer é como é que eu faço sem o meu cão, sem a comida na mão, não é? Porquê? Porque depois eles não sabem é o resto, que é como é que eu agora tiro a comida e faço com que ele faça a mesma coisa com a comida. Pronto. E, Maria, tu tens que me ensinar estes truques, que estes truques são altamente, não sei como é que tu fizeste isso, mas eu curti bués. Então, quando nós fazemos luring, nós já sabemos, nós profissionais sabemos que a regra é usar a comida na mão o mínimo de vezes possível. Ora, o mínimo de vezes possível pode variar, pode não, varia de cão para cão, e de exercício para exercício. Para um cão pode ser num deita, pode ser 20 vezes a 50 vezes e para o outro cão pode ser 15 vezes. Okay? E quando nós tiramos o luring, ou seja, nós tiramos a comida na mão, as primeiras vezes nós vamos enganar o cão. Quer dizer, eu vou tirar as aspas porque é mesmo, nós vamos mesmo enganar o cão, vamos fingir de conta que temos a comida na mão, vamos fazer o mesmo gesto, não é? A mão está a cheirar a comida, vamos fazer o mesmo gesto e o cão acaba por ir atrás, naquela de, ele tem ali comida, eu vou, e quando faz, nós vamos buscar a comida ou à outra mão ou noutro sítio, não é? Eu até costumo dizer, mostrem ao cão que não há. Alguns de vocês até são bem explícitos, dá uma vontade de rir, que vocês são tipo, tará, não está aqui nada, e depois vão buscar. Não é preciso ser tão teatral, mas é giro, não há problema nenhum. Mas eu acho piada porque alguns de vocês fazem assim e depois de repente depois vão buscar a comida, tipo, e o cão, ai,
e depois quando veem que vocês vão buscar a comida, eles ficam, ok, pronto, a comida vem na mesma. Não é preciso propriamente mostrar que não tem comida na mão, mas se a comida vier de outro sítio, ele começa a perceber que não é a comida na mão, não é propriamente o que faz com que ele receba a recompensa, não é? O que faz ele receber a recompensa é o movimento de virar a cabeça para o lado, neste caso. Então, quando eu tiro a comida da mão e faço isto, não é? E se eu conseguir enganá-lo o suficiente, porque alguns cães a gente tira a comida, mete aqui e eles, tu não tens aí nada, e nem sequer se mexem, não é? Tipo, hoje que eu sou burro, nasci ontem. E o que é que a gente tem que fazer nesse caso? Vamos buscar outra vez a comida e vamos fazer outra vez com comida, mais algumas vezes, e depois outra vez sem comida tentar uma vez. De cada vez que a gente consegue sem comida, é mais uma vez sem comida que ele vai começar a perceber que recebe na mesma recompensa quando vira a cabeça do lado. O clicker ou a marcação ajuda, não é? Porque quando ele vira a cabeça do lado, marca clique e recebe, ou então simplesmente vai buscar a comida e recebe, vai dar ao mesmo quando são exercícios muito simples. O que é importante saber é que nós não podemos passar de comida na mão para comida sem estar na mão de um momento para o outro radicalmente. É gradual. Ou seja, nós tiramos a comida da mão gradualmente. Tiramos uma ou duas vezes, depois pomos outra vez, depois tiramos, depois pomos, depois tiramos. E agora, o segredo está em que nós não sabemos como é que cada cão é. Então há cães que precisamos fazer mais vezes com a comida na mão e tirar e pôr e tirar e pôr e tirar, e há outros que muito rapidamente percebem logo e tipo, estão a fazer só com aquilo que passou a ser um sinal gestual. Por isso que no luring o sinal ensinado sempre em primeiro lugar é o gestual, sempre. Porquê? Porque é o gesto que vocês estavam a fazer para induzir o comportamento é o que passa a ser o gesto que pode não ser o final, mas pelo menos o inicial que provoca o comportamento. Depois vocês provocam o comportamento de olhar para virar a cabeça assim, depois eventualmente quando ele já sabe que isto significa virar a cabeça para o lado, vocês podem começar a mudar ligeiramente o sinal. A mudança do sinal não pode, mais uma vez, não pode ser de passar daqui para isto. Senão o cão tipo, não vai perceber. Okay? O que acontece é que há cães, os cães são muito mais espertos do que nós. Ou seja, eles às vezes conseguem chegar lá mesmo quando nós só fazemos porcaria. Ou seja, nós estamos a fazer tudo mal e eles conseguem perceber. E então nós ficamos convencidos que fizemos bem. Mas temos que pensar que tivemos foi sorte, principalmente com os nossos próprios cães. Porquê? Porque eles assim como nós conhecemos muito bem os nossos cães, eles também nos conhecem muito bem a nós. Então eles já sabem quando nós estamos com aquelas nossas manias e os gestos e o coisa, não sei o quê, quando começamos a ficar emocionados porque eles estão a virar a cabeça, nós já começamos, e eles, olha, é isto, pronto, e já está a fazer e quase a gente nem disse nada, nem fez nada, não é? Mas a gente tem que pensar que quando vamos trabalhar com um cão de um cliente, o cão do cliente não nos conhece. E o cliente não é treinador e ele não vai saber fazer as coisas com a mesma accuracy, com a mesma. Pronto, falta uma palavra. Então, obrigada, com a mesma precisão. Então, essa falta de precisão e falta de técnica, vocês têm que sempre lembrar-se que não existe nos tutores. E têm que se lembrar que não existe também nos cães. Porque mesmo que sendo os cães dos tutores e os tutores a treinarem os cães, porque os tutores não são treinadores, eles não vão conseguir fazer essas pequenas variações, ou então quando as fazem, às vezes fazem-nas ao contrário, ou seja, pioram a situação, sem querer, claro. Então, o que eu queria dizer é, como é que se retira a comida da mão quando usamos o luring? É através de uma tentativa e erro, ou seja, às vezes vocês tiram, voltam a pôr, depois tiram, voltam a pôr, depois tiram, depois tiram, depois tiram, e de repente o que não está a fazer, vocês não têm que entrar em pânico e pensar, o que é que aconteceu? Não, volta a pôr, tira, tira, tira. Agora, vocês devem fazer mais ou menos na vossa cabeça, eu faço na minha cabeça, mas há quem, é assim, na realidade devia-se ser feito uma análise de dados, não é? A análise de dados é sempre a melhor forma de nós sabermos se aquilo que estamos a fazer está a resultar da forma que nós esperamos. Ou seja,
se em 50 vezes que eu faço sem comida, com comida e sem comida, intercalado, fiz 40 sem comida e só 10 com comida, quer dizer que eu agora tenho que insistir mais vezes sem comida do que com comida. Faz sentido? Não posso voltar atrás e vou fazer 50 vezes a seguir com comida na mão, senão estou a andar para trás. Mas se vocês não conseguirem fazer esta... Oh diabo! Olha que eu atiro pela varanda. Desculpem, é que eu tenho um sofá novo e ele está ali a arranhar-me o sofá. Vais para trás do azulejo, onde eu fui buscar. Não se preocupem que eu não o atiro da varanda enquanto estou na aula. Só depois no fim. Filhos da mãe, pá, fogo. Sofá novo, não vai durar nada. Marta fez aqui uma questão. Vou só acabar de explicar. O Pazu distraiu-me. Ó Zu, filho, caneco. Portanto, se vocês não conseguirem fazer esta análise na cabeça de quantas vezes, se eu fiz mais vezes sem comida ou mais vezes com comida, o meu conselho é que anotem. Ou se vocês tiverem é assim, se vocês tiverem um cliente, vocês deviam dizer para anotar, mas vocês estão a imaginar os clientes a anotar essas coisas? Não, não vão fazê-lo, ok? Eles não vão fazer. Então esqueçam isso. Mas para vocês, por exemplo, existem alguns treinadores que são tão precisos, por exemplo, James O'Hare, ele anota tudo, faz dados e não sei o quê, vai fazer um diagrama e não sei o quê, e vai publicar um livro sobre isso. Mas basicamente no fundo é a precisão científica, não é? Porque é assim que tu tens que trabalhar. Vocês na vossa cabeça têm que saber quantas vezes, se vocês já estão a fazer há mais vezes com comida ou mais vezes sem comida, e têm que reforçar isso. É como os critérios. Quando vocês sobem um critério, no shaping, por exemplo, vocês têm que depois manter-se um bocado fiéis a esse critério. Não quer dizer que não baixem o critério, mas não podem depois estar sempre a baixar o critério, senão nunca mais vão conseguir subi-lo. Faz sentido? Pronto. Portanto, isto é sobre retirar a comida da mão quando usamos o Uring, que é quando os tutores dizem: mas porquê é que ele só faz quando eu tenho comida na mão? Porque é que ele só faz quando eu tenho comida na mão? É porque você tem sempre a comida na mão. E quando você não tem a comida na mão, você pede o comportamento, o cão faz, e o que é que a pessoa faz? Ai, que lindo! E não recompensa com aquilo que as pessoas dizem festinhas. E o cão diz: é? Ia fazer agora um gesto mal educado, não é? É? Então olha, então pronto, próxima vez que tu me quiseres e não tiveres comida na mão, eu não vou fazer. Porque as pessoas acham que festinhas é um reforço, mas não é. É um reforço muito pobrezinho, muito fraquinho, não é? Porque, quer dizer, se me ensinarem a cantar por 10.000 euros e depois quando eu estiver a cantar muito bem, dão-me 5 cêntimos, eu deixo de cantar. Bolas, não valeu a pena. Prefiro ir aprender uma coisa nova, porque pelos vistos aprender é mais útil, não é? Então aqui é a mesma coisa para os cães. Se eles foram ensinados a fazer X recebendo Y, não faz sentido que quando eles já sabem o comportamento, que nós baixemos o valor da recompensa. Então, o que acontece com os tutores é que eles nunca se lembram das vezes em que eles pediram ao cão para fazer sem terem a comida à mão, e o cão fez. Só que as pessoas ficaram tão felizes por eles fazerem e assumem que eles já sabem, que depois recompensam só com alegria e festinhas e não sei o quê. E o cão fica tipo: tá bem, whatever, já vais ver. E nunca mais faz. Depois eles dizem: e depois vêm as tais justificações do só faz quando quer, porque ele sabe, porque se eu pegar no biscoito ele faz, ou então só faz quando tem o biscoito na mão. O biscoito é uma palavra que eu odeio, ok? Só faz quando tem o biscoito na mão. Pronto, isso tem a ver com o problema da pessoa e não o problema do cão. O cão é esperto, a pessoa é que ainda não percebeu que o cão é esperto. Quando perceber que o cão é esperto, percebe que ele não faz. Respondendo a quem tiver perguntas sobre isto, ponha o dedo no ar. Mas já respondendo à Marta, tem que utilizar comida para sempre? É diferente. Tem que recompensar? Sim, era o ideal, mas não digas isso ao cliente.
A tua resposta está correta. Devo usar comida na mão para sempre? Não. Devo recompensar? Sim. Devo dizer isto ao cliente? Não. Porquê? Porque se tu disseres vou recompensar para sempre, por exemplo, tu podes dizer tenho que apanhar os cocós para sempre? Tenho que andar de trela? Tenho. Está tudo, tudo está ótimo. Agora, tenho que recompensar para sempre? Não. Não pode ser. Deus-me livre. Depois só faz por comida. Tipo, já. Claro, né? Está certo, né? Agora, o que é fácil é que nós, seres humanos, somos animais de hábitos. É muito fácil criar o hábito das pessoas recompensarem os cães. E eu tornei-me tão boa nisso que eu agora tenho o oposto, que é tipo, não precisa recompensar tantas vezes. Não precisa. Ainda hoje tive um cliente com a espiga e estávamos a caminhar na rua e ele estava sempre. E eu não preciso dizer tantas vezes, não é tantas vezes. Agora, e depois cheguei a um ponto que eu tive mesmo que dizer, ok, só recompensas quando eu disser, porque ele não conseguia. Ele estava tipo, parecia que estava numa festa, não é? É assim, não há problema nenhum, mas a verdade é que a cadela ia a fazer tipo trote. Não ia a fazer o passeio. E eles queriam que eu visse um monte de coisas que o cão faz. E eu não ia a ver nada, ia ver um cão a fazer trote, um hill que eu nem sequer ensinei, porque ela ia só completamente focada na comida. Ela é tão focada na comida que ela ia na rua o tempo todo, tipo, podia-se cair o mundo à volta que ela ia ali. E eu, para ver alguns comportamentos dela, queria que ela desligasse um bocado. Então comecei a dizer, não dês tanta comida, não dês tanta... E também uma coisa que eu ensino às pessoas é dar comida nos momentos certos e apropriados. Pensar melhor quando dar comida. Não é só dar comida, só dar comida. Ou seja, passou um caminhão, dá comida. Para na passadeira, dá comida. Vou dizer reforçar aqui. Okay? Às pessoas eu digo dá comida, não digo reforçar, não digo recompensar, digo dá. Aliás, digo dá, nem digo dê. Passam uma criança aos gritos, passa, ou seja, tudo o que potencialmente nós tomamos por garantido, no ambiente externo, principalmente, é quando nós devemos dar. Porque, como diz o doutor Ian Dambari muito bem, condicionamento clássico e operante, ou seja, o treino do cão, ocorre para o resto da vida do cão em todas as situações. Os cães estão sempre a ser treinados, todos os animais, não é? Estão sempre a ser treinados. Exceto quando estão a dormir, estão a processar informação, mas quando estão acordados alguma coisa está a acontecer, eles estão a aprender qualquer coisa, não é? Portanto, quando nós vamos na rua, quanto mais nós reforçarmos e durante mais tempo nós reforçarmos os comportamentos que mesmo que a gente já saiba que, por exemplo, o Joel nunca reage a carros. Eu reforço na mesma quando passa, por exemplo, um carro mais depressa ou mais próximo, ou um daquelas caminhonetas que fazem muito barulho, ou aqueles dos caminhões do lixo, ou coisas que até a mim fazem confusão. Porquê? Porque assim é que eu garanto que ele mantém o comportamento. Porque se eu deixo de recompensar e tomo por garantido, e um dia ele reage, eu depois tenho que trabalhar em ensiná-lo novamente a não reagir e reforçar isso. Então eu prefiro prevenir do que remediar. Mas isto é para treinadores. Mas nós podemos incutir isto na cabeça dos clientes, tornando um hábito, dizer eu recompensava agora que passou, eu recompensava agora que passou, eu recompensava agora que não sei o quê, eu recompensava agora que não sei o quê. Está bem? Mais alguma pergunta sobre esta coisa da comida e da recompensa? Maria, diz. Tu falaste da questão do espiga, que pediste ao dono de desligar o cão do foco da comida. Ou seja, era a remoção da comida, de estar sempre a dar comida, que faz com que o cão perca esse foco. E se o cão não perder esse foco? Boa pergunta, porque foi exatamente o que aconteceu. Ou seja, ela vai tão focada, aliás, ela faz-me lembrar o Joel. O Joel também era assim. Ele ia na rua, ainda hoje, há uma palavra para o Joel desligar, que é siga. Se eu não disser siga, o Joel vai. Se eu der uma recompensa, um pedaço de comida ao Joel, e ele fica colado a mim,
até sei lá aqui, até cair qualquer coisa, não sei, ele fica. Eu tenho que dizer siga, e mesmo assim ele vai e às vezes olha para trás para mim, quem diz, queres alguma coisa, precisas de alguma coisa, queres que eu sente, deite, há aí alguma coisa, e eu digo siga, e tenho que agora faço assim, não é? Antes dizia siga, agora tenho que fazer assim com a mão, porque é o siga, não é? Pronto. Nunca se esqueçam os sinais gestuais da importância. Mas quando eles ficam surdos, não adianta uma pessoa estar aos berros, siga, siga, e ele fica parado a olhar para mim, eu, esqueço, e faço assim e lá vai a vida dele. Ou seja, quando tu pedes ao cliente, como eu pedi, para não recompensar tanto, não adiantou nada. O que adiantou foi que ela ainda ficou com mais atenção. Um quem diz, não, agora está a criar adoração. Não é? No fundo, ele está a criar adoração. Então, eu introduzo um sinal verbal que quer dizer, a partir deste sinal verbal, eu não te vou dar recompensa, que é o tal siga, ou chega, ou ok, que é o que eu uso muito para libertar. Ou seja, há um sinal verbal para o cão perceber que a partir daquele sinal verbal eu não vou interagir mais com o cão, por exemplo, recompensando na rua por andar ao meu lado ou quando passar alguma coisa, etc, etc, ok? Como é que isso acontece? Organicamente. É simplesmente tu repetis a palavra, dizer chega, mostrares a mão tipo dealer, não é? Que estás a um dealer, não tenho nada na mão, e vais a caminhar. É claro que ele vai na mesma o tempo todo a olhar para ti, mas tu ignoras. É como quando tu ensinas, por exemplo, um comportamento novo, senta, deita ou fica ou qualquer coisa, e o cão está-te sempre a oferecer esse comportamento, não é? O que é que tu fazes? Para além de te rires internamente, não é? Ignoras. Porque só vale quando tu o pedes. Então, no fundo, com os cães é muito fácil. Todos os comportamentos tu tornas contingente de um sinal verbal ou gestual, o que tu pedes, não é? Por exemplo, quando eu vou com o Joel a passear, e ele passeia agora muito mais sem trela agora do que antes. Porquê? Porque ele agora está com muitos problemas de mobilidade e eu tive uma má experiência com a minha Pitbull e eles enganam muito com os problemas de mobilidade. Às vezes eles aceleram, às vezes eles andam muito devagar. E quando se vai de trela, uma pessoa perde um bocadinho a noção se estou a forçar ou não. Então eu tiro-lhe a trela, ou pouso-lhe a trela no dorso, que é tirar-lhe a trela no fundo. E vou caminhando, não é? Mas se, por exemplo, vejo um cão que vem de trela, eu chamo-o para o meu lado, assim, né? Aliás, eu basta fazer assim como se fosse no bolso, na parte onde está o bolso, e ele vai logo a fazer um heel e não sai dali direitinho. Ou seja, eu pedi-lhe uma coisa, ele vai ali direitinho, eu recompenso e digo ok, que é o siga, não é? E depois ele vai à vida dele. Ou seja, tornar os comportamentos contingentes de um sinal verbal ou gestual, pedi-los e depois libertar o cão, que é para quando o cão está liberto ele poder saber que pode ir fazer as coisas dele. Escavar, rebolar em cocó, fazer as coisas que não deve. Não é? Se nós não fizermos isso, o cão não vai saber quando é que é para estar ligado, on, não é? Quando é que nós estamos a querer trabalhar com ele e quando é que nós queremos simplesmente que ele vá fazer as coisas dele. Mais alguma pergunta? Não sei se te respondi à questão bem. Sim, obrigada. Ok, pronto. Outra que eu tinha aqui era introdução de sinais verbais ou gestuais. Então é assim, quando nós usamos luring, é sempre o sinal gestual que é introduzido primeiro. Se alguém estiver a falar quando está a fazer luring, está a fazer mal. Porque nós nunca devemos dar um nome, um som ao sinal. Desculpem, nós nunca devemos dar um sinal verbal a um comportamento que o cão não sabe fazer a 100%. Porque isso é dizer, o cão, vamos imaginar que se eu fizer este movimento de senta, se este movimento é um senta, e se eu fizer isto, e o cão senta, de 50 vezes que eu faço isto, o cão senta 25 vezes, e eu dou o nome a isso de senta, o que eu estou a dizer ao cão é senta é aquele comportamento que tu só fazes 25% das vezes ou 25 vezes que eu te faço o gesto. Faz sentido o que eu estou a dizer? Então,
obviamente que eu quero dar um sinal, associar um sinal verbal a um comportamento que o cão já sabe a 100%. Não faz sentido estar a dar um sinal verbal, gestual, visual, de toque, se for um cão cego, seja o que for, de um comportamento que o cão não faz 100 em 100. Ou seja, se eu passei do luring para o gesto, enquanto eu não fizer 100 vezes assim e ele 100 vezes sentar sem hesitar, não faz sentido nós estarmos a dizer senta, ok? E esta parte é difícil com os clientes, porque nós somos verbais e os clientes vão verbalizar e perguntam, mas não, eu não digo senta, eu não digo toca, eu não digo... Escolham as vossas batalhas. Não é vocês como treinadores deveriam saber isto. Um treinador a treinar o seu próprio cão ou um treinador a treinar um cão e a fazer este erro é uma coisa, agora um tutor é outra coisa, ok? Nós podíamos levar os tutores a fazer as coisas o mais correto possível, mas eu não vou estar a massacrar um tutor só porque o desgraçado do tutor diz senta sem dar conta, porque eles não dão conta. Eles dizem senta, e nós dizemos não diga nada, pois está bem, senta. E vocês dizem, não diga nada. Pois é, desculpa, eu sou tão distraído. Senta. Opa, a quarta, quinta vez vocês desistem de viver, não é? Pronto, deixa o homem dizer senta, pronto. Mas por acaso, há muitas pessoas, por exemplo, neste momento tenho 2 ou 3 clientes, tutores, que estão impecáveis, não dizem nada. E agora estão a introduzir o sinal verbal e eu até lhes estou a dizer, atenção, introduzem o sinal verbal e esperam um segundo antes de dar o sinal gestual, porque também nós temos a tendência para dizer senta, não é? Mas se nós fizermos ao mesmo tempo, como é que sabemos quando é que ele já sabe o verbal? Estamos a fazer o gestual. E o gestual é sempre ainda por cima o mais importante para o cão. Então deve ser senta, espera e depois faz o gesto. A melhor forma de vocês conseguirem isto com o cliente é dizer faça como eu digo. Então vai dizer, diga senta, a pessoa diz senta, espera, agora faz o gesto. Eu sei que isto pode parecer paternalista, no sentido em que parece que estamos a falar para bebés, mas acreditem que isto ajuda as pessoas. Não é nada paternalista, porque no sentido em que as pessoas não têm que saber estas coisas e eles preferem que vocês ajudem do que vocês estarem a dizer, não, dê 1 minuto ou dê 2, 3 segundos de diferença entre o sinal verbal e o sinal gestual. A pessoa vai ficar a olhar para vocês como se vocês tivessem falado de uma coisa mesmo muito estranha. Porquê? Porque eles não querem pensar nisso, eles só querem fazer a coisa, certo? Quando o cão já sabe normalmente o sinal verbal, desculpem, quando o cão já sabe o sinal verbal, o que vai acontecer muitas vezes é vocês virem o tutor a fazer o verbal e o gestual ao mesmo tempo. Pronto. Não é o fim do mundo, ok? Vocês já sabem que o cão, desde que vocês avisem ao cão, avisem ao cão, avisem ao cliente que o cão provavelmente está a prestar mais atenção ao gesto do que à voz. Se houver dúvidas, há um exercício que eu gosto de fazer, que é para impressionar os tutores, que é dizer senta e fazer o gesto deita. Para quem já sabem fazer bem os 2 comportamentos, e que normalmente o cão faz o deita, na vez do senta, que é para as pessoas perceberem que o cão vê sempre o que é que a mão faz, e não o que a palavra diz, ok? No luring introduzimos então primeiro o gestual, portanto só quando o gestual já está 100 em 100 é que vamos introduzir o verbal. Na captura e no shaping vocês podem introduzir um dos 2, ou o verbal ou o gestual, porque é uma captura e é um shaping, portanto tanto faz. Agora, como vocês sabem que eles prestam mais atenção aos gestos, eu diria introduzam primeiro o gestual, um gesto, e depois o verbal, façam como se fizessem no luring. Mas, por exemplo, e o chamamento? O chamamento é o verbal, faz mais sentido que seja verbal, porque existe algum distanciamento, não é? E além disso, vocês têm que começar a treinar os clientes para projetar a voz e chamar os cães, porque há clientes que chamam os cães assim, tipo Bobby, e o desgraçado Bobby pode ter uma audição muito boa, mas com esse tipo de entusiasmo e de vozinha, o Bobby
morreu pelo caminho, não é? Se vocês tiverem um cliente que não consegue projetar a voz, e há clientes que simplesmente não conseguem projetar a voz, tipo, não são peixeiras como eu, que ouve-se em Matosinhos inteiro, usam apitos, ok? Aqueles apitos apropriados, que são coisas, usem apitos ou usem apitos, é o que eu uso normalmente. Já houve alguns clientes que eu disse, olha, vamos, até porque as pessoas ficam envergonhadas, há pessoas que ficam envergonhadas e há pessoas que simplesmente não conseguem projetar a voz. Quando é assim, vão buscar aqueles apitos ou sugerem aqueles apitos que têm um som muito agudo e condicionam o cão ao apito e começam a treinar o chamamento com o apito como se fosse com o chamamento, está bem? É uma boa alternativa e às vezes é a única alternativa. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, que eles têm muito boa audição e por isso basta nós dizermos Joel aqui que ele vem, não, ele quando está na rua com muitos sons, muita coisa a acontecer, é fácil ele distrair-se. Portanto, eu não estou a dizer que ele não ouviu, eu estou a dizer que ele está a usar aquilo que nós todos sabemos que existe e que os homens usam muito, desculpa Zé, mas é verdade, que é a audição seletiva, não é? Que nós também usamos, não é? Não estou a dizer que o Zé é o único. A audição seletiva é ótima porque é quando alguém está a falar de um assunto que a gente não quer ouvir, a gente está a olhar para a pessoa e desliga, está a pensar noutra coisa qualquer, não? A gente tem esta capacidade. Se estivermos distraídos com alguma coisa, pior ainda, a distração é uma coisa, por isso é que, por exemplo, para estudar, há pessoas que só estudam em ambientes muito cheios e há pessoas que em ambientes cheios não conseguem porque distraem-se com tudo. Pronto, lá está essas pequenas diferenças. Então, não podemos dizer que lá porque um cão tem uma audição muito melhor que a nossa, e melhor que a nossa é pouco, não é? É mesmo grande. Tu tinhas posto a mão no ar agora, Maria? Desculpa, eu tirei porque eu pensei que ainda vinha antigo. Mete outra vez. Lá porque tem uma boa audição não quer dizer que não tem, que os tutores não têm que projetar a voz quando o cão está longe, principalmente quando ele está, quanto mais longe estiverem, têm que chamar com volume apropriado. Eu aprendi a assobiar assim, eu não vou fazer aqui, senão vou chorar os tímpanos, precisamente porque eu não gosto de usar os apitos, porque não queria andar com um apito pendurado, e porque eu só sabia assobiar assim. Isto não é. E os cães, tipo, whatever, não ouviam. Então eu aprendi a assobiar aqueles apitos. E esses apitos são ótimos, esses assobios. Portanto, se vocês souberem assobiar assim, normalmente os cães vêm todos a correr, nem sei se é por ser tão agudo ou qualquer coisa, mas eles gostam muito dos apitos. Aliás, se alguém apitar assim, assobiar assim lá fora, o Joel ladra logo. É tipo, está-me a chamar, vou-me tirar da varanda. Apesar de ser surdo, mas pronto. Maria, diz. A minha questão aqui tinha a ver com o chamamento. Disseste que o verbal acaba por ser o mais apropriado, escolher o sinal verbal. E em cães surdos, por exemplo? Em cães surdos, tu podes usar um visual, que é luz, que só funciona à noite, obviamente, porque se estiver de dia, bem podes usar um laser, não é? Mas atenção, tens que ensinar o cão a olhar para o sítio certo, porque ele pode estar distraído com o nariz no chão, e se tu não puseres o laser no sítio, normalmente usa-se o toque, e eu com cães, agora vem assim, há pessoas, uma coleira de vibração, que é uma coleira de choques em modo de vibração, uma coleira de choques em modo de vibração. Eu sou contra a coleira de choques, não me interessa em que modo elas vêm. Eu queria que elas viessem todas desfeitas, só nesse modo é que para mim elas são aceites. Se tu tens um cão cego, porque é que tu haverias de querer que o cão vá correr solto sem uma trela longa? Mete-lhe uma porra de uma trela longa de 15 metros, ou 20 metros, ou 30 metros, ou 50 metros, ou mete duas de 60 metros, mas bolas, não é? É um cão cego. Eu tive a Beck, que era cega, eu tenho vídeos dela na praia, sem trela, eu andava sempre atrás dela.
Andava sempre tipo mãezinha atrás da coisinha, porque ela caminhava tipo, e de repente dava uma corrida para a esquerda, depois dava uma corrida para a direita, e eu ia sempre correr atrás dela para sinalizar. Ela sentia quando eu estava perto, porque os cães cegos é como as pessoas, parece que os outros sentidos ficam mais intensificados, isso é uma coisa muito feia de se dizer assim, deve haver uma explicação muito mais científica e lógica para isto, mas a verdade é que quando eu estava relativamente perto da Beck, antes dela ficar surda, porque ela depois também ficou surda, não é? Antes dela ficar surda eu usava muito o som, fazia muito assim, e ela seguia o som, eu só tinha que fazer seguido, porque ela via-se mesmo que ela ia navegando até chegar a mim. Quando ela ficou cega e surda, o que eu usava era o toque. Então, tipo, ela tinha uma trela longa e quando ela começava a andar, e eu sentia que ela começava a fazer assim com a cabeça, que era quando ela estava tipo, eu não sei onde é que estou, não sei o que é que se passa, não estou a sentir nada, e eu dava-lhe um toquezinho na trela, tipo, tic, tic, e ela voltava, virava-se imediatamente para trás e começava a caminhar na minha direção. Normalmente ela não estava muito longe de mim, porque eu não queria um cão cego e surdo longe de mim, ok? Há uma treinadora no TikTok que ela basicamente só treina. Tu sabes quem é, Zé? Não sabes? Ela praticamente só treina cães cegos e surdos. E ela é das melhores que eu já vi. Ela tem tantos truques na manga, e é muito boa. E ela não usa nada daquelas porras, daquelas coleiras nenhuma. Aquilo é tudo desnecessário. Isso é tudo desculpa de mau pagador. Tipo, metam porque eu quero que ele ande para aí no meio do mato, que é para depois eu chamar. Enfim, é uma desculpa esfarrapada. Até porque ninguém me garante que a vibração não é aversiva para o cão. Ninguém me garante. Ninguém pode garantir. Então, para mim, está fora de questão. Então, mas é assim, essa coisa de chamamento para cães cegos ou surdos é uma coisa que vai acontecer provavelmente mais com os teus do que provavelmente com algum dos clientes, ok? Eu fui questionada nas redes sociais. Assim do nada. Mas foste questionada porquê? Porque queria saber como é que com reforço positivo tu fazias isso, era isso? Era essa a pergunta? Porque eu partilhei um vídeo dos meus cães soltos e a aconselhar que deviam, pronto, seguir algumas regras e questionaram-me no caso de cães surdos. E eu até referi, o meu dálmata tem uma irmã que é surda, e eu referi que quando o tutor dela me perguntou, eu disse trelas longas. Claro, Porque era o melhor, e claro. daí a minha questão, Sim, se tinha dito corretamente, se não tinha sim, para perceber. sim, sim. É o lógico, é a trela longa. Aliás, o Zé, por exemplo, acho que tu ainda usas muito uma trela longa com o teu cão, na grande maioria das vezes. Não há nada de errado usares uma trela longa com um cão muito enérgico e que até pode ter, por exemplo, alguns medos ou fobias o resto da vida. É sempre mais seguro do que arriscares, não é? O Joel agora anda muito mais sem trela, mas está velho, anda devagar, eu tenho que esperar por ele, são coisas diferentes, não é? Mas quando ele era jovem, ele sem trela ia para o meio do mato e para o meio de uma praia vazia mesmo, e mesmo assim os chamamentos eram constantes, ou seja, eu nunca o deixava ir nunca o deixava correr, ele também não ia, porque ele achava sempre que eu ia fazer qualquer coisa, e então meia volta voltava para trás para ver se eu por acaso não ia pedir qualquer coisa interessante. Mas eu já treinava isso. Mas a Safira, por exemplo, a Safira meteu o turbo e ia sempre em frente, e acabava lá em cima numa duna, sei lá, acho que a parte. Então eu metia-lhe, aí a ela metia-lhe uma trela longa. Okay? E não há problema, as trelas longas são mesmo para isso, é uma questão de segurança. Está bem? Pronto. Acho que não há aqui mais perguntas. Reforço intermitente versus reforço contínuo. Então, é assim, o reforço intermitente é usado organicamente. Eu estou com a palavra organicamente na boca. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vocês, no início, dizem senta, recompensa, deita, recompensa, toca, recompensa, dá a voltinha, recompensa, spin, dá recompensa, recompensa.
Mas depois, à medida que o cão já sabe fazer muito bem o exercício, vocês fazem senta, deita, toca e recompensa. Isto é intermitente. Porquê? Porque vocês podiam ter este comportamento, já recompensaram uma vez, ok? É uma intermitência fluente, normal, ok? Mas porque vocês não estão a recompensar todos os bocadinhos de comportamentos que pedem, porque vocês já não estão a pedir com aquela estrutura que se pede no início quando estão a ensinar, não é? Quando estão a ensinar é muito importante que o cão perceba que senta é diferente de deita, que é diferente de estica, que é diferente de não sei o quê, então temos que recompensá-los a todos. Mas quando o cão já sabe muito bem, tu estás com o diabo no corpo, gato. Depois ainda por cima mete o rabo enfiado na minha cara, que eu costumo. Quando eles já sabem muito bem o comportamento, vocês acabam muitas vezes por pedir vários comportamentos e reforçar ao fim de 2 ou 3 ou 4 ou 5, ou depende do que é que vocês estão a brincar com o cão, não é? Por exemplo, eu quando já começava a recompensar muitas vezes com bolas ou com... Que é isso, filho? Está mesmo com o diabo no corpo, Jesus. Saiam daqui. Vocês estão a interromper a aula. Quando eu começava a brincar com a bola ou com a corda ou qualquer coisa, não era tipo, senta, atira uma bola, atira uma bola. Não era, eu muitas vezes pedia weave, roda, spin, e depois é que atirava a bola. Não é? Pronto, e acaba por ser uma intermitência. Mas esse tipo de intermitência está tudo bem, porque é normal acontecer, é normal vocês não recompensarem todos os comportamentos que estão a pedir, tendo em conta que vocês devem se lembrar que, por exemplo, há comportamentos que deixam de ser recompensados com muita frequência. Alguém se lembra de um? Exatamente, o senta. Eu percebi o que disseste. O senta, porquê? Porque é o primeiro que a gente normalmente ensina e depois entra sempre encadeado num monte de outros, não é? Senta, fala, senta, não vá, não sei o quê, senta. E a gente recompensa os que vêm a seguir. Então convém que vocês, como treinadores, lembrem-se de vez em quando senta e recompensa. Para além de ver a cara de felicidade do cão quando recebe uma recompensa no centro. Ai, olha, afinal. Afinal, eram elas. E, por exemplo, vou-vos dar uma experiência pessoal que foi, eu caí no erro de não recompensar os sentas do Joel e o Joel começou-se a sentar mal. Ou seja, ele ficava com o rabo no ar. Simplesmente. E até eu começar a olhar para baixo, como ele tem muito pelo em baixo. Ele não tem um pelo normal do border collie, ele é todo farfalhudo. Eu olhava para baixo e o filho da mãe estava-me com as patas assim, ele não sentava. E pois. E então eu, sem querer, criei um mau senta. Ele tinha um senta espetacular e depois era tipo, eu dizia senta e ele parecia que estava em câmara lenta, tipo, começava muito devagarinho a sentar-se muito devagar, demorava muito tempo a sentar-se. Eu tipo, isto está terrível, meu. Então tive que voltar basicamente ao início do senta. Então cuidado para não recompensar, para não recompensarem sempre os mesmos comportamentos, acabarem sempre por recompensar os mesmos e acabar por omitir a recompensa de outros, sendo que nós sabemos que a recompensa não é só comida. Então, por exemplo, vocês podem recompensar um senta com o abrir a porta. Um senta, por exemplo, um senta que eu recompenso muito é quando vou tirar a trela. Senta, tira a trela, ok, e vai, ok? Pronto, então foi recompensado o senta. E depois criam-se as cadeias, senta, toca, ou por exemplo, o que o Joel faz agora muito, que é roda, gira e toca, porque ele tem a mania de girar e ficar virado para lá, porque é quando eu lhe vou tirar a bola. Então, para eu ter a certeza que ele gira aos 360 graus e não ficar a 180, eu tenho que lhe fazer um toca. Sim, porque ele é esperto, mas eu sou mais esperta, não é? Então ele faz eu digo gira, ele gira, fica a 180 graus, eu digo toca, e ele depois vem até aqui, toca, e eu depois atiro. Pronto, eu perdoo-lhe porque ele está velho, não é? Mas no início, quando eu era o gira 360 graus, não é? Então ele está a ser recompensado por uma cadeia, que é o gira-toca, 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 porque ele fica sempre a 180 graus, não adianta, ok? E vocês dizem, porque tu estás a tirar sempre para ali. É porque eu estou sempre a tirar a bola para ali, e ele já está a antecipar. Só que no sítio onde eu estou a morar neste momento eu não tenho espaço para tirar para os outros lados e não quero ir para o meio porque quero ficar no sítio onde ele pode sair. Eu estou a tapar o sítio onde ele pode sair e o resto é tudo tapado. Faz sentido?
E como ele está surdo e meio cego, eu prefiro ficar no sítio onde é seguro. Mas se vocês tiverem um cão jovem, vocês não precisam fazer isso. Quando ele era jovem, o giro era 360 graus completo, porque eu ficava no meio de um sítio. Eu dizia, gira, e ele girava, ele nunca sabia se a bola ia para trás, para a esquerda, para a direita, para a frente. Agora, se eu atirar sempre para ali, obviamente que o giro acaba por ficar a meio, porque ele não é burro. Eu vou girar 360 graus para depois ter que virar mais 180 outra vez. Faz sentido? Pronto. O reforço intermitente, então, acaba por ser adquirido naturalmente quando vocês começam a pedir comportamentos, cadeias de comportamento, vários comportamentos ao mesmo tempo, e a reforçar com outras coisas também. Mas o reforço que vocês devem sempre almejar é o contínuo. Okay? É sempre contínuo, em todos os comportamentos. Não é só o chamamento, não é só o senta, não é só o deita, não é só o fica, é em todos. Porque a única maneira de vocês garantirem que um comportamento está sempre a 100% é a quantidade de vezes que ele tem, é o débito no banco, que eu costumo dizer, não é? Vocês, quem já leu a Jim Donaldson sabe disso, o débito no banco. A gente mete dinheiro no banco, não é? Para o saldo ser positivo. Quanto mais positivo for o saldo, mais o comportamento é fiável. A única coisa que um comportamento em reforço intermitente faz é que fica mais difícil de ser extinto. Extinto no sentido técnico da palavra. Vocês sabem o que é extinção de um comportamento? Que é quando nós tentamos que o cão deixe de fazer um comportamento retirando-lhe o reforço. Atenção, que não é castigo negativo, é retirando-lhe o reforço e mais nada, não recompensando comportamentos alternativos. Então só, portanto, se ele ladrar, ladra até ao fim da vida, até desistir. Okay? Que é uma técnica que eu desaconselho vivamente, porque causa uma frustração muito grande, é muito difícil de se fazer, os tutores não conseguem, os treinadores também têm muitas dificuldades, causa muita frustração no cão, e existe aquilo chamado que é o pico de extinção, que é quando o comportamento fica pior, e quando é pior é normalmente mais agressivo, pior no sentido de pior em frequência e pior a nível de variação. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Distinção num ser humano. Nós estamos habituados a chegar a um elevador, tocamos no botão do elevador e o elevador vem. Não é? Pronto, isso é o que a gente está, acende a luzinha e o elevador vem. Que se a gente chega perto do elevador e toca no botão e não acontece nada, o que é que a gente faz? Não é? É estúpido, não é? E estamos a começar a entrar em extinção. Ou seja, isto é o elevador e a gente vai fazer assim, não acontece nada, a gente carrega 2 vezes, não acontece nada, a gente carrega até a extinção. Normalmente a extinção ocorre quando a gente já está a carregar assim, ou então faz assim, ou então já está a carregar nos dois, ou então já está a olhar para o elevador e a chamar nomes, e isso é que é a extinção. E depois a gente desiste e vai pelas escadas. Ok? Se depois, na próxima vez, a gente vir alguém a carregar no botão e o elevador está a funcionar, o que é que a gente faz? A gente carrega outra vez no elevador e voltou o comportamento. Se tivéssemos que extinguir esse comportamento, voltávamos a fazer a mesma treta outra vez. Sim, nós somos também animais bizarros. A mesma coisa acontece muito, por exemplo, nas máquinas de tirar comida. A gente mete a moeda, escolhe o C3 para uma garrafa de água, e a garrafa não cai, Deus me livre. A gente só não parte a máquina porque não consegue. Não é? A gente estava na máquina, vai, não sei o quê, até abandonar o sítio, que é a extinção. Mas a recuperação espontânea, que faz parte da extinção, quer dizer que a qualquer momento, qualquer comportamento que tenha sido extinto pode voltar com a mesma força de antes ou com mais força ainda, se o cão por acaso o experimenta e é reforçado inadvertidamente. Então a extinção não é um comportamento aconselhado por mim, nem por nenhum dos treinadores, porque causa uma frustração muito grande no cão, é muito difícil. E depois há outra coisa que é, nós não estamos a treinar um cão, nós não estamos a ensinar um cão a fazer uma coisa para depois colocá-lo em extinção. Então não faz sentido nós ativamente pensarmos que vamos pôr um comportamento em reforço intermitente, porque ele é mais suscetível é menos suscetível de ser extinto.
está bem, ele é menos suscetível de ser extinto, mas eu não ensinei o cão a andar ao meu lado para depois extinguir esse comportamento. Faz sentido o que eu estou a dizer? Então, o reforço contínuo é sempre o mais apetecível, o mais contínuo possível, ok? Última coisa. Na última não sei se tem mais alguma, espera aí. Acho que vou deixar, eu não vou falar destas, que estas vão levar um bocado de tempo. Eu tenho aqui duas, mas se vocês gostaram desta aula, eu posso fazer mais aulas assim. Eu tiro notas daquilo que vocês vão fazendo nos testes. Algumas coisas que eu acho que posso esclarecer melhor, talvez. Estas coisas normalmente estão no fórum, estão no teste, mas é sempre diferente. Tipo, quando eu venho aqui e digo assim, olha, assim, lembra-se disto, lembra-se aquilo. Eu posso fazer isso, porque eu tenho aqui duas que é... queria falar de uns cenários realistas. Eu sei que o João vai falar um bocadinho sobre isto, na aula que ele vai dar sobre... treinarem a pessoa que está à vossa frente, que tem a ver um bocado com oferecerem cenários realistas. Assim que vocês treinam, vocês têm que treinar o cão que está à vossa frente, também têm que treinar a pessoa que está à vossa frente. As pessoas não têm todas a mesma capacidade, não têm todas a mesma vida, não têm todas a mesma paciência, etc. Não é? Mas eu posso falar um bocadinho disso, e tinha aqui sobre inibição de mordida também. São pequenas notas, como também são só duas, não dá para uma aula, mas eu posso ir, agora vou corrigindo testes, posso ir adicionando estas notas e depois fazemos uma aula assim. Na próxima aula temos é na próxima? É. Temos a mesa aberta, que também já sabem, vocês têm que ir com as perguntas preparadas, não é? Que é para quando chegarem aqui façam perguntas, seja a mim, ao João, ou à Vanessa, ou à Laura, e a gente começa assim tipo uma mesa aberta de discussão sobre seja o que for que vocês quiserem, que normalmente tem a ver com o curso e com o percurso de vida e como é que a gente chega ali, como é que faz preços, que eu acho que é o mais útil. Não vamos estar a falar sobre quadrantes de condicionamento, porque morremos todos, entretanto, de tédio, não é? Apesar de que são muito importantes saber, atenção, eu não disse isso. Marta, eu tenho um pedido para fazer, aproveitando que estamos a falar diretamente. Sim, claro, é sobre um exercício do exame módulo 6 que eu não consegui terminar porque não consigo gravar na rua, não tenho ajuda, queria pedir outro exercício, por favor. Manda-me e-mail, está bem? Quando vocês querem mudar um exercício, e eu lembro-me do teu e-mail, Zé. É verdade. O Dr. Gonçalo ligou-me, só que eu nem me lembrava que te tinha dito falar de tal coisa. Então ele ligou-me e disse, tu não tens um cliente com Ozzy? E eu, Ozzy? É que o teu... eu tenho vários, eu já conheci vários cães chamados Ozzy, não é? O teu não é o único, mas claro que vieste-me logo tu à cabeça, mas eu não... porque ele falou-me de ti e disse que estava a aprender contigo e não sei o quê, tu tinhas dito para vir aqui, não sei o quê. Eu fiquei tão baralhada, eu era assim, não faço ideia quem é. Por isso podes lhe dizer que eu já sei quem é. Eu já sei quem, claro que eu já sei quem tu és, que sei quem tu és, porque ele normalmente liga-me e fala comigo. Eu não percebi muito bem o que tu disseste no e-mail. Eu sei que isto é um bocadinho pessoal, mas eu não estou a dizer nada de específico. Eu não percebi muito bem o que é que tu disseste em relação ao protocolo da Karen Overall de relaxamento. É assim, o protocolo de relaxamento da Karen Overall, eu sou fã da Karen Overall. É tipo Karen Overall, Susan Friedman, há alguns nomes que eu sou tipo, ela é uma deusa, a Karen Overall é uma delas. Mas o protocolo de relaxamento dela não é uma coisa que eu uso muito. Há ali algumas coisas que parecem um bocado estranhas. Eu não sei o que é que eles estão a fazer, então se calhar se tu me pudesses mandar um e-mail a especificar exatamente em que é que o exercício faz clash com o que tu estás a ensinar, porque eu posso mudar o exercício, não há problema nenhum, isso não é o problema. Isto vale para todos os alunos, eu posso sempre mudar o exercício, seja por que motivo for, vocês encontrarem um motivo e dizerem, Cláudia, eu acho que não sei o quê, podes mudar o exercício, eu posso sempre inventar um exercício novo, não é por aí. Mas eu fiquei curiosa, foi para saber o que é que eles estão a fazer contigo, isso, noutra nota, está bem? Então se me puderes explicar,
nem que a gente depois faça um Zoom ou um WhatsApp só para eu perceber o que é que eles estão a fazer. Porque, bem. porque como tu estás no meu curso, eu não vou deixar eles fazerem coisas que... Sim. Não, é só mesmo porque... Conseguem ouvir-me? Sim, sim. Sim, é porque eu estou a usar o microfone de computador, não tinha a certeza. É só porque o exercício de relaxamento é também feito num tapete, e o grande problema do Ozzy também está relacionado precisamente com as pessoas a entrarem em casa. Pronto, e isto acaba por ser um protocolo de relaxamento que dura 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias, e a treinadora e o Gonçalo disseram que era demasiado cedo para o Ozzy conseguir fazer... pronto, este exercício, até porque o protocolo de relaxamento é algo muito voluntário por parte do cão, pelo menos pelo que eu percebi, e este exercício será algo mais de treino, ou seja, deita, fica, aguenta até eu ir abrir a porta e etc. O outro será algo muito mais voluntário, em que ele é recompensado por estar lá deitado, aprender a relaxar, aprender a respirar, para ser usado em situações específicas, como por exemplo quando há visitas em casa, porque ele fica altamente histérico e descontrolado, e será esse o propósito a longo prazo. Como é que tu disseste que se chamava a treinadora? Maria Batista. Ok, já sei quem é. Que horror, olhem lá o tempo que eu tive que estar aqui e olhar para o vazio para ir buscar o nome dela. Acho que já sei quem é. Pronto, vais fazer assim. Falamos um bocadinho sobre isso. O protocolo de relaxamento é basicamente quando nós fazemos desensibilização com uma pessoa, desensibilização contra condicionamento, que vocês vão aprender melhor no módulo 6, que é basicamente, por exemplo, nós podemos dizer a uma pessoa relaxa, fecha os olhos, respira fundo, pomos uma música clássica, pomos a mão no pescoço da pessoa, com consentimento, claro. Se fossem americanos já estavam todos aqui a insultar. Fazemos uma massagem, pomos um incienso, e isto tudo são coisas que nós sabemos que levam ao nosso relaxamento, não é? E nós podemos dizer assim, podemos fazer exercícios de respiração, respira fundo, liberta a tensão no maxilar, que é uma coisa que, por exemplo, quando eu tenho um coisinho que diz assim, respira fundo e unlock your jaw, porque eu estou sempre assim. E então, quando aquilo apita, já sei, porque uma pessoa que está sempre assim, nem nota, não é? Fica assim. Isso são tudo exercícios de relaxamento. O protocolo de relaxamento com os cães tem o mesmo objetivo, só que como é que eu explico isto? Sei que estou a sair um bocadinho da aula, mas já agora estou a aproveitar. Quem quiser ir embora pode sair, que já não tem a ver com a aula, tem mais a ver com o protocolo que estão a fazer com o Ozzy. No que é que eu tenho algumas dúvidas no protocolo de relaxamento? É que é induzido o respirar, por exemplo, não é? Quando o cão faz... Tu marcas e recompensas, capturas um respirar fundo, ou capturas, por exemplo, o cão fechar os olhos. Mas todos aqui sabemos do poder do condicionamento operante. Então, até que ponto é que o cão está a fechar os olhos porque está relaxado ou está a fechar os olhos porque isso lhe faz ganhar alguma coisa e então ele está tipo, na vez de estar tipo, está. Estás a perceber o que eu estou a dizer? É que esta barreira comunicacional e o facto de nós não conseguirmos estar dentro da cabeça do cão e ele não conseguir exprimir como é que está, nós só conseguimos interpretar os sinais comunicacionais do cão. Eu não sei até que ponto provocá-los não é contraprodutivo. Faz sentido o que eu estou a dizer? Eu não estou a dizer que é, não estou a dizer que não é. Eu estou a dizer que eu escolhi nunca usar protocolos de relaxamento dessa forma. Como é que eu uso protocolos de relaxamento? E eu faço coisas que relaxam o cão. Ou seja, como é que normalmente o seu cão relaxa?
depois de ele ter dado uma grande volta, ele gosta de se deitar ao fresco, não sei o quê, quando eu estou a fazer não sei o que, eu estou sentada no computador, ele gosta de se deitar nos pés. Eu tento fazer os rituais que normalmente, os rituais em conjunto com o tutor, que normalmente levam a que o cão fique relaxado. Faz sentido? E isso pode incluir, por exemplo, música, pode incluir movimentos ou locais onde, por exemplo, há pessoas que me dizem assim, se eu me deitar no sofá, ele deita-se logo ali e fica logo calmo. Pronto, então deitar-se no sofá é uma forma de induzir relaxamento no cão. Mas é uma indução que já não foi, nós estamos a capturá-la, ou seja, nós já sabíamos que o cão fica assim, nós estamos só a provocar o ambiente ou a situação que normalmente, na qual dentro o cão relaxa. O que é diferente de ensinar um cão a ir para o tapete e a relaxar. Okay? Se o Ozzy tem fica histérico quando as pessoas entram em casa, se fosse eu, apostava mais em ensinar ao Ozzy que comportamentos é que tu preferias que ele oferecesse, que são obviamente comportamentos calmos por si. Porque o que é que ele oferece? Vamos imaginar, não interessa, não vou estar a analisar aqui, mas vou imaginar, ele pula, ele ladra, ele mordisca, ele corre um lado para o outro, tudo movimentos muito, muito ansiosos, não é? Se eu ensinar um cão a ir para dentro de uma transportadora e deitar-se lá, ele para fazer isso, no início ainda pode estar estressado, está tipo lá, tipo, mas eu quero ir, mas com o tempo ele aprende a relaxar para conseguir estar lá, faz sentido? Então, a única coisa que eu estou a dizer com isto é, será que não era mais fácil saltares um passo e andares para a frente mais depressa do que estás a fazer um protocolo de relaxamento em que estás a ensinar o teu cão a respirar fundo e a fechar os olhos quando podias estar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Fica aqui uma dúvida no ar. Pois é, eu não sei, por isso é que eu falei com o Dr. Gonçalo e por consequência com a Maria, porque lá está, é uma coisa que eu ainda não aprendi, que eu não sei fazer e por isso eu já tinha tentado algumas coisas dentro daquilo que eu sei, mas nunca deu resultado. Depois tem muito a ver ou seja, ele não recupera do momento do pico de excitação. Ele não recupera e prolonga-se tanto tempo quanto o estímulo estiver. Ou seja, quando foi com o Dr. Gonçalo lá em casa, ele saltou inclusive para cima da mesa onde eu estava a falar com o Dr. Gonçalo, frente a frente. Fez tudo e mais alguma coisa de forma muito, muito ansiosa. E pronto, Mas ele disse mas isso. ele medicou-o, certo? Sim, com neurotrópicos, assim, tipo umas vitaminas, vá. Eu acho que não está a ter resultado nenhum, mas... É assim, não vou falar sobre essa parte, mas sabes o Ziggy, o cão que teve comigo, o Ziggy? Sim. Pronto, a primeira aula que eu tive com o Ziggy foram 2 horas e ele não parou 2 horas. Para além de que os comportamentos que ele exibem eram comportamentos extremamente difíceis, porque ele mordia mesmo, ou seja, saltar para cima da mesa era como o outro, mas ele mordia as pernas, mordia os braços, mordia os sapatos, rompia os casacos, mordia o tempo todo. E ele foi medicado e o nosso trabalho foi sempre ensiná-lo a lidar com os estímulos que lhe provocavam a excitação. E hoje em dia, por exemplo, uma coisa que os donos faziam do Ziggy, quando chegavam à casa do passeio, eles tinham que se fechar na cozinha durante 2 horas e meia. Porque eles chegavam do passeio e o Ziggy o que é que fazia? Durante 2 horas e meia andava atrás deles a mordê-los, depois do passeio. E nós trabalhamos nisso, ensinando comportamentos alternativos, crate training, ossos, kongs, blá 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 blá. E hoje em dia, por exemplo, a primeira vitória foi logo quando eles disseram já não temos que, porque eles eram os prisioneiros do Ziggy, porque eles ainda por cima não podiam fechar o Ziggy na cozinha, eles é que se fechavam na cozinha, porque eles fechavam o Ziggy na cozinha, o Ziggy partia aquilo tudo, então eles tinham que deixar o Ziggy fora
e tinham que se fechar na cozinha, que é para o Ziggy querer entrar na cozinha, e quando o Ziggy queria entrar na cozinha não fazia nada, ficava só lá, tipo, a cantarolar, não fazia nada, fazia muito, não é? Cantava, não é? E eles não podiam sair cá para fora, porque senão eram mordidos. Hoje em dia, ele até está no Instagram, se vocês se puderem sigam-no, porque coisas que eram impossíveis de se ver, que era, por exemplo, eles não podiam estar sentados no sofá. O sofá era uma coisa que estava ali que não era usada por ninguém, porque eles se sentassem no sofá, o Ziggy vinha para cima deles e mordia-os. E entrava em histeria e não sabia parar. Então, hoje em dia, eles estão os dois sentados no sofá, o que é uma vitória, porque começou por ser só um e começou por ser pouco tempo. Ou seja, existem outros caminhos de se chegar lá. O que eu quero dizer é, experimenta o que eles te estão a dizer, mas atenção aos teus níveis de frustração, aos teus níveis de frustração. Porque eu sou muito mais pragmática. Eu sou tipo, eu quero fazer coisas que têm resultados mais rápidos. E o protocolo de relaxamento é usado por muitos bons profissionais. Não estou a dizer mal do protocolo no todo. Só acho que é cá em cima. Quer dizer, se tu conseguires, é porque és tu que consegues. Eu não estou a imaginar muitos clientes a entrarem no jogo de vamos clicar e recompensar quando o cão respira fundo. Pelo menos os meus clientes eu não estou a ver com essa paciência. Okay? Porque já é difícil lidar com um cão assim. Tu tens que pensar, assim, a minha vida permite-me, ou será realista pedir a uma pessoa que esteja ali a clicar e a recompensar o cão respirar fundo e fechar os olhos e deitar-se de lado e etc, etc. E durante quanto tempo é que eu tenho que fazer isto? E depois a minha curiosidade vai ser quando eles introduzirem a pessoa dentro de casa, se isso vai ter algum efeito ou não. Mas aí tu vais-me poder dizer, que eu estou curiosa. Eu nunca apliquei esse protocolo de relaxamento porque nunca encontrei nenhum cliente, nem eu também não sou essa cliente, e eu não tenho paciência para isso. Eu já tentei com a Safira. Com a Safira era fácil porque a Safira relaxava e fechava os olhos em 5 segundos. Eu não estava a fazer nada com ela, ela adormecia logo. Então eu achava que era super. Eu era super boa nesse protocolo de relaxamento com ela, mas ela é que era boa a relaxar. Mas na verdade com o Joel, por exemplo, era terrível, porque o Joel tipo, pousava a cabeça como o Ozzy faz, pousa a cabeça no chão, como tu estás a fazer. E eu ficava ali, tipo, falava devagarinho com ele, ia marcando quando sentia que ele estava relaxado, mas daqui a bocado ele levantava-se e punha-se a fazer spins e weaves e o caraco mais velho. E depois eu é que ficava nervosa, não é? Porque eu tipo, o que é que eu fiz mal? Porque é muito difícil, é uma coisa, são coisas tão pequeninas e tão minuciosas que é muito difícil. Portanto, seria interessante ver o teu feedback nesse protocolo. E quanto à medicação, epá, eu não faço ideia o que é que, na verdade eu não sei o que é que quer dizer isso que tu disseste, mas se tu quiseres uma segunda opinião, que eu digo sempre às pessoas que tiverem dúvidas, pareceu-me que tu estavas um bocado tipo, acho que isto não está a fazer nada, são só vitaminas, tens grande remédio, eu dou-te o contacto de uma outra pessoa, tu falas com essa pessoa e vês se bate certo a bota com a perdigota, e se a pessoa aconselhar o mesmo tipo de medicação, pelo menos tens a certeza. Eu digo isto a toda a gente, e eu própria faço isto. Tá bem? Eu própria, com veterinários que eu própria conheço muito bem, quando eu fico assim meia, será? Eu vou procurar uma segunda opinião. Tá bem? Mas é assim, de qualquer maneira, esse tipo de medicamentos não faz efeito logo. Então, também tens de dar um bocadinho de tempo para... Porque não é suposto tu veres nada. Isto é uma coisa que a gente diz quando digo aos cães. Não é suposto as pessoas verem, não é suposto o cão estar tipo, e de repente, pum, porque se ficar assim está mal, não é suposto o medicamento fazer isso, o medicamento é suposto só tirar aquele edgezinho pequenino que te vai permitir treinar um bocadinho melhor, só isso. Por isso às vezes quando as pessoas dizem não estou a notar diferença nenhuma, é um bom sinal, não é propriamente mau sinal. Está bem? Pronto, então vá, não sei porque é que falei tanto contigo acerca do Ozzy, mas fiquei mesmo curiosa acerca do quando foi o protocolo. Eu até fui ver novamente se ainda era aquilo que eu estava a pensar, porque ela tem 2 protocolos. Ela tem o protocolo do senta e tem o protocolo do relaxamento. Desculpa, Cláudia, o protocolo do senta não é tipo o protocolo de deferência? É Pois, tipo, senta para fazer tudo.
Pois, eles falaram disso e disseram que era importante por causa do controle de impulsos. Basicamente aplicou tudo da Karen overall, acho eu. É assim, se quiseres depois à parte, se tiveres curiosidade, eu posso te enviar todo... Porque eles enviaram depois tipo um Excel com todos os passinhos de tudo aquilo que eu deveria fazer, nomeadamente rotinas e o relaxamento e o protocolo de deferência e já não sei, eu ainda não li muito com atenção, mas pronto, eu posso mandar se quiseres, se tiveres curiosidade. O protocolo de deferência é tipo, já é muito contestado no mundo do treino, porque até já há pessoas a dizer que nem se deviam ensinar sentas a cães, vê lá, também há dois Sim. extremos, não é? Os americanos também são ou tudo ou nada, não é? Não há meio termo. Mas sim, eu tenho um preconceito com os americanos, sim. Mas, mas é assim, o protocolo de deferência é mesmo isso. O cão não pode fazer nada, tem que sentar para pedir tudo. Isso é só um bocado. Eu costumo tanto dizer esta palavra em relação à doutora Karen Overall, estúpido, mas é que ela também, quando fez esse protocolo, já foi há muitos anos. Eu não sei até que ponto é que ela ainda. Isso é muito típico dos veterinários comportamentalistas. Os veterinários comportamentalistas usam muito esses protocolos. Os treinadores são um bocadinho mais pragmáticos. Os veterinários são mais, tipo, a gente vai fazer aqui uma coisa toda XPTO e não sei o quê, mas depois, quando chega a hora H, tipo, os clientes desistem porque não conseguem estar a fazer. Porque o protocolo de deferência é tipo, o cão tem que sentar para, se quer não sei o quê, senta, se quer não sei o quê, senta, se quer não sei o quê, senta, se quer não sei o quê, senta. Senta. É tipo, senta e olha para nós a pedir autorização, se pode ou não fazer, pronto, sim. Foi o que eu percebi de ler aquilo assim. Sim, mas agora pensa assim, eles estão a dizer, vamos fazer um protocolo de relaxamento em que só quando o cão vai para o tapete e relaxa é que nós trabalhamos com o cão, e quando ele sai do tapete, ele escolhe não o fazer e nós não o obrigamos, mas depois querem que faças um protocolo de deferência em que ele tem que olhar para ti e sentar para fazer qualquer coisa. Parece-me assim um bocado uma ambivalência, um paradoxo, tipo, ou tem que pedir permissão para fazer tudo, ou então vamos lhes dar a escolha, porque são duas coisas completamente diferentes. Um cão não relaxa quando tem que pedir autorização para tudo. Uma das coisas que foi argumentada no protocolo de deferência é quando é que o cão deixa de ser um cão e passa a ser um robô que está a pedir autorização para fazer tudo. Pois sim, lá está. Não Eu é? ainda tenho pouca capacidade de contestar, pronto, precisamente porque não sei, não é? Sim. Mas sim, faz-me sentido o que dizes, claro. Eu acho que tu... eu sei que tu estás aflito, mas se tu tivesses tido a paciência de esperares até tu aprenderes, tu sozinho saberias resolver o problema do Ozzy sem teres que pedir grandes ajudas externas. Mas Pois tinhas que sim, chegar ao módulo 6. é só porque já se prolonga durante algum tempo e eu temo pela qualidade de vida dele, porque eu acho que está a piorar esta ansiedade dele constante com quase tudo. Pronto, ele nem relaxa à noite, é mais à noite, fica muito a arfar em casa. Por exemplo, agora está aqui a dormir ao meu lado sossegado, mas teve de roer um osso durante muito tempo. Mas, no geral, ele está sempre a arfar de um lado para o outro, às vezes sem motivo, que eu não consigo perceber porquê. Mas ele pode ser mesmo um cão ansioso e pode precisar mesmo de medicação para ansiedade. Isso é uma realidade. E é assim, ele fisicamente, como é que ele está? Já fizeste alguma bateria de exames para despistar doenças? Já, tudo. De Não início tem ao fim. nada. Estamos a estudar alguma coisa na tiroide, porque ele tem ali umas análises, umas hormonas na tiroide. Não sei se estás dentro do assunto, mas tem a ver com a T4. Pronto, Sim. está baixa. Hipotiroidismo. Hipotiroidismo, exatamente, mas que não combina nada depois por outro lado. Mas não tem nada a ver. Há cães que têm hipotiroidismo e não têm nenhum dos sintomas do hipotiroidismo, a não ser certos e determinados comportamentos. Pois, Quem é que te fez estes exames da T4, já agora? foi o Gonçalo que pediu. Pronto, aí foi na MUS. É aí que ele é a pessoa mais adequada, porque, por exemplo, o veterinário normal vai-te fazer exames à tiroide, não te faz a T4. E não fazendo a T4 vai-te dizer que o cão não tem problema nenhum na tiroide.
Mas é bom que estejam a explorar isso. Eu fiz Deixa-te andar, deixa-te andar, Sim. vai fazendo. Tu também já tens alguma capacidade, vai fazendo. É assim, mal não faz. Eles não estão a fazer nada mal, eu só te estou a dar uma opinião. Mal não faz, vai fazendo. Mas se sentires frustrado, fala comigo. Está bem, Não abandones o treino com eles. está bem. O que eu não quero é que abandones o treino. E o que eles têm muito é isso. Eles têm uma alta taxa de abandono de treino. E é isso que eu não quero que tu faças. Portanto, se sentires frustrado, fala comigo e eu também posso depois falar com ele, na boa. Sim, está bem. Ok, obrigado, Cláudia. Está bem? Pronto. Vá, vou-vos deixar e até... Hoje é domingo? Hoje é domingo. Até sexta-feira, então. Boas semanas e bons treinos.